Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tranquilo? Espero que todos estejam bem, ok? Nós vamos começar a nossa aula de revisão do segundo bimestre. Entre as páginas do nosso livro, a página 70, a página 120. E aí nós vamos comentar, para que vocês possam, assim, ter um bom aproveitamento sobre a prova de vocês. Na página 70, a gente começa falando sobre independências na América. Por que está no plural, independências? Porque nós tivemos várias independências, né? A América vem lutando através de um grande líder chamado Simão Bolívar. Ele foi assim o líder e começou esse movimento de independências, né? Simão Bolívar nasceu na Venezuela, filho, descendente de espanhóis, mas não aceitava o domínio do rei da Espanha sobre as terras na América. Ok? E a gente pode observar que a América é dividida em três partes, né? América, naquela época, América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa. Na questão dos Estados Unidos, onde é hoje os Estados Unidos, era um território que pertencia à Inglaterra. Eram 13 colônias inglesas que os ingleses instalaram aqui na América. Mas chegou um momento que os estadunidenses, como nós chamamos hoje, perceberam que eles precisavam da sua liberdade, né? E aí, como eles eram colonos, né, essas colônias eram diferentes entre si. Tinham dois tipos de colônias, colônias do sul e colônia do norte. Nas que se formavam no norte e no centro das 13 colônias, região também conhecida como Nova Inglaterra, predominava o clima temperado, o mesmo que prevalecia na maior parte da Europa. Essa característica dificultou a produção de artigos agrícolas, tá? Então não era fácil plantar. É destinado à exportação para o mercado europeu. Isso favoreceu o desenvolvimento de uma economia diversificada e voltada principalmente para o mercado interno, com a agricultura desenvolvida em pequenas e médias propriedades familiares. Tá? Além disso, também tinha uma outra coisa, a abundância de madeira na região favoreceu o desenvolvimento do comércio, das manufaturas e da marinha mercante, impulsionando a produção de navios e de outras embarcações utilizadas para transportar mercadorias. Né? O tipo mais comum lá nessa região, chamado de Nova Inglaterra, era familiar, porém também havia o regime de servidão temporária, então não tinha escravidão. Já nas colônias do sul, era caracterizada por um clima subtropical, mais quente, extensa área de solo fértil, tiveram um desenvolvimento econômico diferente. Seu solo e clima estavam mais propícios aos interesses dos colonizadores ingleses. Né? Lá eles tinham uma plantation que se caracterizava pela monocultura, isso é, uma produção de um único gênero agrícola, em grandes extensões de terra. Entre os principais produtos cultivados estavam tabaco, arroz e algodão. Nas plantations, a principal mão de obra era escravizada, de origem africana. Ok? Como é que era a religiosidade e a educação nessas colônias? Homens e mulheres de diferentes origens e diversos grupos religiosos, principalmente protestantes, né, que eles fugiram de perseguições religiosas na Europa e se instalaram lá na América do Norte. Né? O grande número de protestantes das 13 colônias favoreceu a preocupação com a educação formal. Né? Então eles trabalharam muito essa questão da educação. E aí eles lutaram pela sua independência. Né? Dia 4 de julho é o dia comemorado a Independência Day, Dia da Independência dos Estados Unidos. Houveram vários conflitos, né? Guerra dos 7 anos, né? Para combater e lutar, né? Principalmente pelo domínio da região. E aí, quando foi em 1776, eles conseguiram declarar a independência através, né, de uma carta, de um documento elaborado por Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. Né? Ela foi assinada no dia 4 de julho de 1776. Nascia dessa forma os Estados Unidos da América. Né? Depois, né, da independência, ainda houve outras guerras, chamada Guerra
da secessão, pela dominação, né, entre sul e norte, ok? Mas, enfim, o norte, que era abolicionista, ganhou a guerra, né? E aí os Estados Unidos continuou a sua formação. Outras regiões também se tornaram independentes, né? Vamos ver, por exemplo, o Haiti. Né? Haiti foi o primeiro lugar onde Cristóvão Colombo chegou na América. Né? Ele chegou na Ilha Dominicana, é uma ilha, né? Essa ilha é dividida em duas partes. Uma parte hoje é a República Dominicana e na outra parte é um país chamado Haiti. O Haiti pertencia à França. Então, num dos momentos, o Haiti conseguiu a sua liberdade com luta. Né? Vários negros lutaram, se organizaram e conseguiram expulsar os franceses da ilha. Aqueles franceses que ficaram acabaram sendo mortos, né? Sendo massacrados. Depois, em 1802, Napoleão enviou uma tropa numerosa à ilha para retomar o total controle sobre a colônia e restabelecer a escravidão. O exército francês prendeu Toussaint e levou para a França, onde ele foi morto, que era o líder dos haitianos. Né? Mas o exército rebelde continuou a lutar, expulsando os franceses da ilha. E em 1804, os ex-escravizados, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, proclamaram a independência do território, batizando com o nome de Haiti. Okay? E aí, outras colônias também começaram a lutar também pelo direito de serem livres. Né? Tinha um termo chamado na América, chamado os crioulos. Os crioulos são descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, eles não tinham espaço para ocupar cargos políticos, para ter terra. Então, eles acabavam sofrendo com o poder e o domínio do rei da Espanha. Né? A Espanha aumentava os impostos e isso também criava uma certa insatisfação entre os crioulos na América Espanhola. Ok? Depois nós vamos, a partir de 1810, os colonos de diferentes regiões da América deram início a várias revoltas que visavam a independência em relação à Espanha. Com a queda de Napoleão, em 1814, Fernando VII reassumiu o trono espanhol e tentou retomar o controle das colônias da América. Porém, o período da autonomia vivenciado pelos colonos ampliou mais ainda as tensões com a metrópole. Né? E aí, após o início de diferentes movimentos de independência, em 1810, as tropas fiéis à coroa espanhola conseguiram controlar temporariamente algumas revoltas. Né? Mas aí nós vamos ver, porém, que alguns combates continuaram. Né? Os processos de independência das demais colônias da América foram marcadas por muitas batalhas. Né? Um dos líderes desse movimento foi o crioulo San Martín, nascido num povoado da atual Argentina. Também foi um líder, né, que participou bastante da luta pela libertação desses povos. Ok? O México também se tornou independente, né, o vice-reinado da Nova Espanha, como era chamado, fez várias revoltas populares também contra o domínio colonial. Né? Vamos lá. Depois nós vamos ver que Cuba, né, também no final do século XIX, Cuba era um dos últimos domínios coloniais da Espanha. E as primeiras guerras pela independência ocorreram entre os anos de 1868 e 1878. Tá? Cuba conseguiu também sua liberdade com o apoio dos Estados Unidos, que tinha interesse em que Cuba fosse livre. Né? E aí a América, depois da independência, ela trabalhou a questão da escravidão para acabar com a escravidão. Né? O Brasil foi um dos últimos lugares que a escravidão demorou a acabar. Na maioria dos países da América Latina, que se tornaram independentes no século XIX, houve a abolição da escravidão. No Chile, a abolição ocorreu em 1823. No México, em 1829. Na Bolívia, em 1881. Na Colômbia, em 1851. E na Venezuela e no Peru, em 1854. Os dois últimos países da América Latina a abolir a escravidão foram Cuba, em 1886, e o Brasil, em 1888. Okay? Mas
mesmo com o fim da escravidão, as desigualdades sociais continuaram e continuam na América, né? Ainda é muito desigual viver sob o domínio de uma classe dominante, né, que olha as pessoas pobres, negras, né, como pessoas inferiores, ok? E para a gente poder encerrar, né, tá quase acabando aqui a minha fala, as mudanças que houveram na colônia, né? Essas mudanças entre o final do século XVIII e início do século XIX, Portugal vivia uma crise econômica causada pela perda do monopólio comercial no Oriente. Então eles viram no Brasil que uma saída para aumentar os lucros, né? Então começaram a aumentar os impostos e querer tirar mais ouro, mais riquezas aqui do Brasil. E aí houve um movimento de contestação, chamado de Conjuração Mineira, liderada por Tiradentes. Né? Um movimento de contestação que tinha algumas reivindicações, que era a autonomia política da capitania, instituição da República de Minas Gerais, perdão das dívidas dos colonos com a coroa, fundação de uma universidade em Vila Rica, direito de instalação de manufaturas têxteis no território. Então, eles lutavam para que o Brasil, né, saísse daquele atraso que era de ser somente uma colônia para a produção de alimentos ou para exploração de ouro e pedras preciosas. E aí, como é que eles deram fim nessa conjuração mineira? Eles, dentro desses conjurados, havia um traidor, né? E aí ele traiu, né? Silvério dos Reis traiu o movimento e aí acabaram prendendo Tiradentes. Tiradentes foi morto, foi esquartejado, foi enforcado, esquartejado, para mostrar para as pessoas o que poderia acontecer com as pessoas que fossem contra a coroa portuguesa. Depois veio um movimento também chamado Conjuração Baiana, em 1798, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Entre os envolvidos havia mestiços e brancos, pobres e negros, escravizados e libertos. Muitos deles exerciam profissões urbanas, como sapateiro, carpinteiro, doceiro, alfaiate. Havia ainda soldados que trabalhavam para a coroa e eram mal remunerados. Então, também participaram do movimento. E fizeram várias reivindicações. Eles queriam a proclamação de uma república baiense, o fim da escravidão, a redução dos preços de alimentos, o aumento do salário dos soldados, o direito ao livre comércio com outros países da Europa, mas também foram surpreendidos e abafados e acabaram perdendo o movimento, né? E foram presos, alguns mortos, porque a coroa portuguesa tinha a maioria dos soldados. Bem, quando chegou em 1808, os portugueses, né, vinham sofrendo com a questão do Napoleão Bonaparte, lá na Europa. Dom João VI teve que correr para o Brasil, voltar para o Brasil. Não voltar, né? Teve que vir para o Brasil, morar no Brasil, porque ele veio perseguido, né, pelos franceses que queriam dominar toda a Europa através de Napoleão. Existia um bloqueio continental, e esse bloqueio continental significava o quê? Que nenhum país poderia negociar com a Inglaterra sem autorização da França. Por quê? Porque a França, Napoleão, queria enfraquecer a Inglaterra, que era uma potência naquela época na Europa, né? E aí eles vieram para cá, chegando aqui, desembarcaram em Salvador, depois vieram para o Rio de Janeiro, e houve algumas mudanças no Rio de Janeiro, né? Mudanças positivas, né? Eles criaram uma imprensa régia, criaram um Real Porto, onde é o Jardim Botânico, criaram um Banco do Brasil e fizeram uma missão artística francesa, né? Dom João incentivou a vinda de diversos artistas para impulsionar a cultura da cidade, com a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Ok? Houve uma mudança, né? Depois que Dom João VI ele tem que voltar para Portugal, Napoleão perde a guerra, e aí quem vai dominar o Brasil, quem vai ser o imperador, é Dom Pedro I, e começa aí o primeiro reinado. Dom Pedro
vai enfrentar algumas revoluções, Revolução Pernambucana, Revolução Liberal, e aí ele decide fazer a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, ele vai a São Paulo e dá o grito do Ipiranga, e aí declara o Brasil independente de Portugal. Cria uma nova Constituição, faz o quarto poder, poder moderador, e é um imperador autoritário. Claro que isso criou uma série de problemas para ele governar o Brasil. Enfim, a história do Brasil não para por aí, né? Depois do primeiro reinado, nós vamos futuramente estudar o segundo reinado e a República Brasileira. Valeu? Então estudem, se preparem e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.